boa noite, amigos e amigas. Estamos começando mais um episódio do Pod Lu. E a convidada de hoje é a jornalista Adriana Santolin. Tudo bem, Adriana? Tudo ótimo. Muito obrigada, viu, por você ter aceito esse bate-papo aqui conosco. A Adriana é uma mulher linda, empreendedora, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que nós mulheres nos deparamos, acho que a grande maioria de nós, né, Adriana? Sim. Que é como conciliar a carreira e a maternidade. Dri, conta pra gente, como é que foi isso? Bom, eu acho que nós, mulheres, a gente vai estar sempre tentando conciliar, né, esses dois pilares que, na vida de nós, mulheres de hoje, né, principalmente, são pilares muito fortes e muito importantes, eu acho, né, para a nossa vida. A minha mãe, por exemplo, nunca trabalhou fora. Aliás, depois que a gente cresce, vira mãe, né? A gente descobre que elas trabalharam muito mais do que a gente, né? Muito mais, né? Estando em casa. Então, eu sempre tive esse olhar, né? Desde de nova, assim, né? Eu fui ter meu primeiro emprego com 15 anos, eu fui trabalhar no shopping porque eu acreditava que eu tinha que ter a minha independência, né? Financeira, a minha independência profissional. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre sonhei em ser mãe, né? Hoje eu tenho muitas amigas que já optam, né? E acho que até em função da carreira já fazem essa opção, né? De não ter filhos, muitas vezes em função da vida que elas querem ter, ou querem viajar mais, ou querem trabalhar mais, né? Então, hoje a mulher ela já faz essa escolha. Mas eu sempre quis ser mãe e sempre trabalhei muito, né? E o mais curioso da minha vida é que eu tive um primeiro filho, o Enzo, que hoje já está quase com 12 anos. E depois de 1 ano e 8 meses, eu engravidei de gêmeos sem querer. É verdade. A Adriana tem 3 filhos, não é isso, 3. Adriana? 3 meninos. Isso. E a Adriana vivia em São Paulo, num movimento frenético ali, né, com agência e tudo mais. E era assim, trabalho praticamente 24 horas, não é isso, Dri? Sim, é. E aí, como é que foi? As crianças vieram, de repente, todos ao mesmo tempo, dessa avalanche, né? exatamente. No meio dessa avalanche. E eu falo que a gente não escolhe, né? Então, eu sempre imaginei que eu ia ter um menino e uma menina e, de repente, eu engravidei sem querer de mais 2 meninos, né? Para confirmar realmente que a gente não escolhe mesmo, Sim. né? E então eles vieram e ainda num momento bem difícil da minha vida, minha mãe estava doente, né? Então eu acabei perdendo minha mãe 1 mês depois, né, do nascimento dos meninos. Dos gêmeos. Dos gêmeos, E isso eu acho que foi um fator que potencializou ainda mais, né, a questão do meu trabalho, né? Porque durante muito tempo eu usei o trabalho para lidar com esse luto, que foi algo que eu fui depois entender, né, com bastante terapia, com bastante processo de autoconhecimento, né, assim, o quanto eu colocava o excesso de trabalho na minha vida para suprir um buraco imenso que era, né, ter perdido a minha mãe e eles terem nascido, enfim, tudo junto, né? O nascimento e a partida muito muito conectado, né? Sim. E então esse foi o momento, talvez, que eu mais vivi o para fora, né? De mim mesma, da minha casa, da minha família, né? Então eu me lembro de estar na agência, eles nasceram no dia 30 de novembro, no dia 3 de janeiro eu já estava na agência, sabe, com a bomba de leite, tirando leite e mandando para casa, né? Meu Deus. E foi um processo que hoje eu falo, né? Hoje eu olho para tudo isso, né? Com muito mais força, né? Com muito mais maturidade, mas no fundo era como eu consegui lidar, né? Então, talvez com muitas críticas, né? Mas assim, era como eu consegui lidar naquele momento, né? Para passar por aquela situação. Então, o trabalho ele sempre teve esse aspecto muito forte na minha vida, né? Hoje os meninos, os gêmeos têm 9 anos, 9 vão fazer anos. 10 anos. E qual o nome deles? Pietro e Mateu. Pietro, Mateu e o Enzo. E o Enzo. São os meus 3 meninos. E 4, né? Porque ainda Sim, tem o Thiago. tem o Thiago. E, então, na verdade... Gente, é muito menino na sua vida, menino, né? Meu Deus do céu. É muito menino.
E aí, o que aconteceu, né? Num determinado momento, né, realmente, da minha vida com o Thiago, a gente resolveu, né, aquela vida maluca de São Paulo, que eu falo que só quem viveu em São Paulo sabe o que Sim. é, né? E eu falo até hoje, eu amo São Paulo, eu tenho saudade de São Paulo, né? Então, assim, mesmo, eu Dri? gosto daquela vida, sabe, meio bem agitada. Mas hoje eu consigo saber o que eu gosto e o que eu não faria de novo, né? Então, assim, eu sempre morei em apartamento, né? Nunca morei em casa. Então, hoje vir para o interior e morar numa casa, num condomínio, né? Onde as crianças têm uma liberdade maior, tal, é uma referência positiva que eu tenho, que eu não voltaria, né? A morar num apartamento. Num apartamento. Sim. E como foi escolher Bragança? Por que a nossa região aqui? Foi muito curioso, porque eu nunca tinha nem vindo para Bragança, né? Meu pai tem casa em Itu, a gente viveu a infância inteira em Itu, então o Thiago até tentou atender lá, né? Trabalhar lá. E aí a gente veio para cá, foi muito engraçado, porque a gente veio num churrasco uma vez, num amigo dele, que fez faculdade com ele. Quando a gente chegou aqui, eu lembro da gente ter... chegou num condomínio e aquela... Bem interior, né? Assim, a porta aberta, as crianças na rua, né? E aí aquilo começou a despertar em mim, né? Talvez o que eu não estava permitindo que meus filhos vivessem, né? Porque no fundo era uma vida... E a vida em São Paulo é muito casa-trabalho, trabalho-casa, né? Sim, assim, as pessoas certeza. não têm tempo, né? E uma das discussões que eu tinha muito com o Thiago, que eu sou muito urbana, né? Continuo sendo até hoje, né? Então, assim, com todos os meus aspectos de hoje, já está quase há 6 anos aqui. Mas eu lembro que eu falava, olha, eu não quero ir para uma casa que eu veja só mato um do lado do outro, não vou aguentar e tal, né? E foi todo um processo também, né? Que eu vivi e aprendi, né? A gostar, tanto que hoje a gente mora numa casa que tem muito mato, tem muito verde, tem muita montanha, né? Então, E você ama. E eu amo, né? E eu aprendi a gostar disso, né? E a gente sabe os benefícios, né? Meus filhos hoje... Quando a gente fala de ir para São Paulo, passar um final de semana, almoçar, eles falam, mas São Paulo não tem nada para fazer, né? E eu falo, gente, mas se São Paulo não tem nada para fazer, mas talvez hoje, na realidade que hoje eles já têm de ter já sido criados meio a meio, né? Sim. Para eles, a melhor coisa do mundo é poder ficar na quadra do condomínio e volta, entra na casa de um, na casa de outro, né? Que é uma realidade muito Livres, diferente. né? Livres. Nós aqui, Atibaia, Bragança, nossa região, ainda nos permite isso, né, Adriana? Sim. Mas mesmo com essa mudança, você não parou de trabalhar. Eu não parei. Você sempre foi uma mulher muito ativa. E quando eu mudei para cá ainda, eu ia 3 vezes por semana para São Paulo, né? Que, na verdade, é uma realidade de muita gente aqui da região, né? Que eu conheço, que faz esse movimento, né? Claro que depois de pandemia não, que isso mudou um pouco, mas... Antes eu fazia muito. E isso também me desgastou muito, né? Porque esse processo de sair daqui... a estrada cansa, né? Eu costumo dizer que, principalmente para nós mulheres, eu acho que a direção, nós temos uma relação diferente com o carro. Completamente. Eu acho super cansativo. E foi uma das vezes que, numa volta para Bragança, que eu peguei... Eu nunca tinha pego aquelas... Quando cai né, os caminhões e tal, e que aí para Fernão Dias, assim, e eu fiquei 6 horas, né, parada, e aí eu falei, não, chega, né, e aí eu acho que isso, né, quando a gente fala desse papel da mulher, a mulher que trabalha muito e fora, né, ela se acha de verdade um ser muito independente, né, a gente sabe disso, que a gente tem uma independência e um ir e vir muito de que, eu posso isso, eu faço, né, eu aconteço, enfim. E eu acho que eu tive que entrar em contato com muitas coisas nesse sentido, sabe? Para eu entrar em contato, talvez, com um lado um pouco mais feminino meu, né? E é algo que eu trabalhei muito até na minha relação com o Thiago, né? Sobre isso, porque quando você fala, e é exatamente isso, assim, da mulher que pega a estrada com uma certa constância, né? E vai e volta, tá? O risco que a gente corre. Sim, com né? certeza. Então, e que talvez a gente, quando você está dentro da situação, assim, você não para nem para pensar, né? Eu nunca parei para pensar, gente, se eu sofrer um acidente aqui, né? Eu sou mãe de 3, né? Não, eu falo, se furar um pneu. Exato. São coisas simples, assim, que pra gente... Né, tem um peso diferente. Tem um peso muito diferente, né? A gente tem um papel muito forte. A gente tem um papel, e a grande realidade é que nós, mulheres, por mais fortes, nós somos muito vulneráveis. Exato. Né? Então, existe sempre essa preocupação.
É exatamente isso, né? Mas mesmo assim você ficou um tempo Eu indo e fiquei, vindo. na verdade, eu fiquei 3 anos ainda fazendo esse processo, até a hora de eu me desligar, né, da minha sócia na agência e tal, porque eu não conseguia mais fazer o que eu fazia, então eu fazia eventos, tudo, e não dava mais para eu estar lá, porque aí eu tinha que dormir lá, e entra uma série de questões que eu acredito que, assim, a criança, ainda quando ela é muito pequena, não é que eu brinco, eu falo que qualquer pessoa cuida, né, para trocar uma fralda, dar uma mamadeira, enfim, né. Mas a criança, ela começa a entrar numa idade que os meus filhos me questionavam, né? Mamãe, você vai dormir em São Paulo de novo hoje? Você vai voltar tarde de novo hoje, né? Então assim, essa inversão meio que de papéis, né? Onde, né, eu era a mulher que voltava tarde e que dormia fora, né? E isso começou a criar um problema enorme dentro da minha casa, no meu casamento. Isso que eu ia te perguntar, Com certeza. inclusive no seu casamento. Sim, porque a gente estava conversando até agora sobre isso, né? Eu e os meninos aqui, né? O homem, ele quer uma mulher, e eu não vou usar o termo jamais submissa, não é isso, né? Porque, olha, eu lidei com 150 mulheres, então eu sou PhD em falar nesse assunto. Mas o homem, ele gosta da dependência da mulher. E aí a dependência, a gente fala sobre diversos aspectos, né? Eu não estou nem dizendo da questão da dependência financeira, mas da mulher que quer ser cuidada, né? Da Sim. mulher talvez mais frágil, né? Então, assim, o homem, ele casa com uma mulher para isso, né? Então, é muito difícil você achar esse ponto dentro da relação onde você é uma mulher muito forte, né? Que eu viajo, eu saio, eu trabalho... Então, eu também tive que achar esse ponto de equilíbrio, né? E aí eu comecei a buscar alternativas que eu pudesse trabalhar para cá. E aí que foi mais conflituoso para mim, porque a minha área hoje, ela é uma área para São Paulo, né? Onde estão as agências, as empresas e etc e tal. Então, né, eu também tive que fazer esse movimento meu de achar um espaço para Adriana, né? E isso para mim, né, assim, foi realmente um processo de muito autoconhecimento e muita terapia para eu entender assim, quem ia ser a Adriana agora, né, que os filhos estariam crescendo, né, e a gente percebe que eles crescem e ficam independentes muito rápido. Super rápido, né? Super rápido. Muito rápido. E aí eu falei, bom, o que eu vou fazer, né? E aí foi daí que eu tentando achar grupos de negócios, né? Porque eu falava, bom, eu tenho que achar grupos de negócios onde eu possa falar sobre a minha experiência de marketing, de comunicação e tal. E aí a gente sabe que o interior é mais fechado, né? São Paulo é uma cidade, né? Cidades grandes são mais abertas, né? Para concorrência, né? Para somar, para parcerias, etc e tal. Então eu tive bastante dificuldade nesse aspecto em me encaixar, né? Dentro de algum modelo. E aí foi nessa situação que eu pensei, nossa, e se a gente criasse um clube de empreendedorismo feminino, né? E foi disso que há 3 anos a gente criou um clube que chama Be2 Woman, que era justamente para essa mulher que estava começando o negócio dela, né? E aí eu mergulhei no universo feminino, que é um universo sem fim, assim, né? Que delícia! E esse clube, ele cresceu muito, né, Cresceu Adriana? Você já me muito. contou que ele começou Sim. inicialmente claro, com pouquíssimas meninas Sim. e, de repente, tomou uma proporção gigantesca e se tornou, acho que, um 5º filho aí nessa história, né? Foi exatamente isso, né? E aí foi meu 5º filho e o que acontece é que a gente pegou realmente um momento aonde foi antes de pandemia, né? Então, assim, a gente pegou o momento aonde muitas pessoas estavam tentando com a própria pandemia, né? Assim, se alocar em outros trabalhos, porque, enfim, já coisas que já não faziam mais sentido para a mulher, né? Porque aí a mulher começou a assumir... perderam o emprego, né? E aí elas tiveram aquele momento ainda com filhos menores que tiveram que lidar com o filho em casa, o homeschooling, enfim. Então, era um momento onde a mulher, ela ficou em muita evidência, né? Esse universo feminino. E aí, aquele boom, né, do empreendedorismo feminino, que eu falo que hoje eu tô até meio traumatizada. Quando a gente fala desse empreendedorismo. Eu sempre digo que o empreendedorismo no Brasil, de uma forma geral, né, principalmente o empreendedorismo feminino, ele é muito romantizado, né, Adri? Muito. Então, criam, assim, uma mulher super poderosa e tudo dá certo e tudo funciona. E não, né? É difícil para chuchu.
Não é verdade? Não, e aí quando eu fui perceber, né, eu falo que bom, eu vou chegar no fim da história do clube, né, mas enfim, voltando a esse assunto do início do empreendedorismo, então essa mulher que realmente foi procurar alternativas, né, então assim, conheci inúmeras histórias, né, de mulheres dentistas que resolveram começar a fazer pudins artesanais, né, em casa, tal, e começou a fazer daquilo um negócio. Mulheres que lançaram sua coleção, que prestam serviços, enfim. Então, a gente começou a se relacionar com muitas mulheres que foram achar o seu espaço também dentro desse, né, junto com pandemia, junto com tudo isso. E o que eu acredito hoje, né, com relação ao clube, é que assim, ele de fato virou o meu quinto filho, e eu sempre disse que por trás de um negócio, né, e principalmente de uma mulher, né, de um CNPJ, né, que era realmente, a gente fazia todo um trabalho para que elas, né, profissionalizassem, etc e tal. Existe uma mulher com o seu CPF, as suas dores, os seus 1000 papéis, né, que é o que eu sempre falei, né, dentro do clube. A gente carrega muitos papéis, né? Então não só o trabalho, né? Então ver se o cachorro comeu, né, se tem ração, se o filho isso, né, quem que vai levar para o jiu-jitsu, quem que vai não sei o quê, mas tudo que a gente já faz, né? Exatamente, então, eu acho que nós mulheres, a gente acaba agregando todas as funções que nos são impostas e que não são impostas também, porque a gente tem muito isso, né, Adriana? Sim. A gente acaba... A gente pega. A gente acaba pegando, A gente né? pega. Umas mais que outras, mas eu acho que é bem do universo feminino, essa coisa de vou cuidar, né? Sim, acho que sim. ser uma cuidadora é da mulher, é da mulher, né? Esse né? papel cuidador. E é um perigo. E é um esse perigo, papel, né? exatamente, e o papel mais resolutivo, né? Que é o de resolver, né? Então, se tem alguma coisa, deixa que eu faço, Sim. deixa que... Enfim. Então, também foi um grande aprendizado, né? Conhecer esse outro universo. Então, eu que vinha, né, de um mundo onde eu me relacionava com CEOs, né? E grandes executivos, né? Fui entrar de cabeça, assim, num universo onde é muito mais do consumo mesmo, né? Dessa mulher... que rala muito para fazer o negócio dela acontecer, né? E aí eu tenho uma visão de negócio diferente, né? Porque eu venho de um mundo de empresas, Sim. né? Então, quando você fala desse empreendedorismo romantizado, eu concordo muito, porque, primeiro, né, o aspecto principal de tudo, né, e principalmente da mulher, para ela empreender, ela vai ter que estar muito planejada para isso. Sim, né? com Então, certeza, assim, com certeza. exatamente. Então, quando as pessoas falam, né? Eu criei, assim, sabe quando você vê esses posts em redes sociais, né? Da eu empreendedora que faz tudo, tal, me dá até um negócio, né? Porque é justamente isso, né? Assim, qual é a sua situação, financeira? Ponto 1. Sim. Né? Assim, qual é a tua realidade dentro da sua casa? Né? Como é a tua relação com o teu marido, né? Então, se a gente Como é que é a sua relação familiar, né, Dri? exato. Mas você sabe que isso que você fala é a mais pura realidade. Eu tenho 2 filhos. Sim. E trabalho demais, sempre trabalhei muito. Meus filhos, com 15 dias, eles estavam trabalhando comigo. E as pessoas me perguntam, porque acabam me vendo de fora e, nossa, né, como é que ela dá conta de tudo? Primeiro, a gente nunca dá conta de exatamente tudo. E depois, para a gente dar conta do que a gente consegue, eu, por exemplo, sempre tive um respaldo muito grande. Sim. Da minha mãe, da minha sogra e um punhado de gente ali me ajudando. Senão, não daria, Não gente. daria, Né? exato. Então, assim, eu agradeço minha mãe e minha sogra o tempo inteiro, até hoje. Elas moram no meu condomínio, uma do lado da minha casa, outra a 5 ruas, e estão ali, cuidando e me possibilitando que você faça que eu faça isso. Exatamente. Porque senão não seria fácil, né? Não dá para julgar, mas ela não faz. Gente, não é brincadeira, não é. Então, eu acho que tem esse aspecto, né, que é quem é a sua rede de apoio, se você está, né, preparada para isso. É a questão financeira, que é super importante, que é o que eu falo, né? Quando você está lá no seu trabalho, CLT, por mais que você esteja infeliz ou aquilo não faça mais sentido para você, no dia 30 o teu salário vai cair. Tá ali, né? Entendeu? Quando você empreende, as garantias não, vão né? estar aí, exatamente. E aí, quando você entra e mergulha nesse universo de empreendedorismo, e aí sobre todos os aspectos, não é só da mulher, não,
Mas assim, não vai ter e provavelmente você vai ter que colocar, entendeu? Sim. Você vai demorar muito, né, para ver aquele negócio ser um negócio saudável e te retornar o investimento, né? O investimento de tudo, de energia, de dinheiro, Adri? anos e anos e anos, né? É. Então, o que acontece, ou a pessoa ela estagna, né? Porque assim, o negócio, eu consigo fazer isso, porque se eu contratar mais, vai sobrar menos para mim. Então, o negócio fica daquele tamanho e vai chegar um momento que, inevitavelmente, você também vai olhar para aquilo e dizer, né, não quero mais isso da minha vida, como foi o momento CLT, né? Então, Sim. e eu acho que assim, a vida ela é de transformação mesmo, né? Então, eu tenho grandes amigas hoje, né, da minha faixa etária, né, 43, 44, que trabalharam em empresa, que empreenderam e que hoje estão voltando para o mercado de trabalho, porque foi uma escolha delas hoje, né? Então, e eu não vejo mal nenhum nisso, né? Então, eu tenho uma grande amiga, né, que montou 3, 4 negócios, ela tem essa veia empreendedora de negócios, de energia de fazer acontecer e tal. E chegou um determinado momento da vida dela que ela falou, eu quero levar minhas filhas para Disney, eu quero viajar, eu quero ir para a Europa, não sei o quê, o dinheiro é importante para mim. Né? Então, assim, para o dinheiro vir, eu vou ter que voltar a ir para São Paulo fazer reunião. Então, assim, é muito louco esse movimento, né? Que são movimentos de escolha e que não há mal nenhum nisso, né? A gente entender que naquele processo da minha vida e naquele período... Aquilo é importante, aquilo era importante. aquilo é desejado. Né? Exatamente, e isso tem que estar confortável, né? Para a mulher, para a relação dela, para o marido. Odri, mas eu acredito que... entender tudo isso para nós mulheres não é fácil também, Não, é só né? com muita terapia. Muita, né? Muita terapia, gente. Muita porque terapia. A gente vem numa pegada que parar para pensar e para sentir tudo isso, você tem que ter muita coragem. Tem que ter muita também. coragem. E eu falo que eu sou o meu maior case, né? Porque no meio desse processo todo, né? Quando a gente finalizou essa última edição do clube, eu falei para a Luana, minha sócia, eu falei, Lu, eu não quero continuar, né, dentro do clube, porque justamente o clube continua, Adri. Eu tô num outro momento e tal. E aí a gente conversou muito sobre isso, né? E assim, eu tive que fazer um mergulho profundo em mim, né, para entender isso. Eu falei, gente, como eu posso ser essa pessoa que vendo a ideia para uma mulher, né? Exatamente, que ela tem que se olhar primeiro, que aquilo tem que estar confortável para ela, que ela tem que estar feliz, que ela tem que estar preparada para aquilo tal, se isso não tá legal para mim, né? Então, eu também fiz o meu mergulho profundo, né? E é o que você falou, é dolorido. É muito dolorido. Eu não quero mais, é muito sofrido. É muito sofrido. Né? Porque você começa a sentir, até você digerir, aceitar isso. E aquilo é um negócio que é seu. Então, assim, hoje, para quando você tem um negócio, hoje eu entendo muito, porque eu trabalhei muito com negócios bem pequenos, né? É muito difícil você falar de um negócio que você cria, né? Porque é o que você falou, você pare o negócio, né? Ele é uma ideia, a cor do logo que você, né, sonhou, que você fez, né? A energia que você idealizou. Tantas vezes que eu fui e fiz os eventos e tal, que eu deixei meus filhos em casa para poder fazer e tal. Então, aquilo é uma energia que a gente colocou. Mas eu acredito que, assim, pelo tempo que eu me dediquei para aquilo, foi muito legal. E aí, quando eu comecei a perceber que aquilo começou a virar um desafio na minha vida e não mais um prazer, né? E aí foi aí que eu falei, não, eu preciso realmente avaliar se eu quero esse caminho ou não. É um ciclo. É um ciclo. E a vida, né? Ela é cíclica, né? Ela é assim. E aí a gente ainda lida, né, com críticas, tem tudo, e sempre a gente vai lidar, né? Assim, porque a gente lida com ser humano, né? E não é fácil lidar com seres humanos, né? Relacionamento, pessoas, né? Então, respondendo a sua pergunta, a Luana ficou com a marca, ela ficou com o clube. Ela tá com essa energia, né, de fazer, e ela tem muito esse cuidado com a mulher empreendedora, principalmente a mulher que está começando, né, que ela tem um sonho, ela quer realizar algo, né, então, e ela vai cuidar com o maior carinho do mundo, né? Eu acredito, e super importante isso também, né, Dri, porque eu acredito que todas essas mulheres que estão vivendo esse momento, né, estão no clube, elas acabam criando uma dependência, né? Porque eu acho que muita coisa também é resolvida ali, não é? A mulher ela precisa desse espaço. Ela precisa, e muitas não têm. Não tem. É o que a gente estava falando, muitas não têm essa estrutura que a gente tem, que a gente teve,
não é? Sim, elas precisam de um espaço onde elas se sintam pertencentes a algo, né? Exato. Que aquilo faça sentido, porque são mulheres com os mesmos problemas, com os mesmos desafios, né? Então é muito importante. Tanto que quando terminou a edição e a gente falou que a gente ia desfazer o grupo, nossa, sabe, assim, parecia um Foi um colapso. sofrimento. E então, para você ver como a mulher precisa realmente desse apoio, né? Então, mas é o que a gente falou, assim, precisa ter muita coragem, né, de olhar para o... E eu acho que a gente devia fazer isso sempre. Em Para tudo, tudo, né? entendeu? Eu também Para acho. tudo, né? Essa Eu também avaliação, acho. né? Para a gente não deixar, porque... Ter essa força de decisão, né? De não vou fazer, quero, E você não sabe quero, que hoje né? eu fiz uma reunião de manhã e foi muito curioso isso, né? A menina que trabalha comigo, minha parceira na agência, ela fez assim: Dri, eu adoro ver sua página, porque eu admiro quando você fala os nãos que você fala, né? Daí eu falei para ela, então, mas... O que não é fácil, né, Adriana? Não é fácil. Eu falei, não, Falar nem sempre não, foi assim, não né? é De fácil. falar os nãos. Porém, tem um outro problema. Quando você começa a falar não, você fica viciada em falar não, entendeu? E aí que você começa a ter prazer em falar não. Ai, É ai, ai. verdade. Então, sabe aquelas coisas que às vezes o seu marido faz assim, né? Você tá acabada, você chegou do trabalho, né? Você quer tomar banho, deitar e não vem ninguém. E ele fala, eu quero ir sair para jantar. E aí você vai. Fala, não. Então, aí você vai, porque você fala, não vou comprar essa briga e não sei o que e tal. Aí você olha para a cara dele e fala, eu não quero. Hoje eu não quero, né? Amanhã a gente vai, eu prometo que eu vou acordar melhor, eu vou descansar e amanhã a gente vai. E aí eu usei um exemplo bem simples, mas para mostrar que quantas vezes a gente faz, e não é só o ir jantar que eu não quero, mas quantas atitudes a gente tem e a gente não queria ter tido, né? E a gente vai somando isso dentro da gente. E é por isso que as pessoas enlouquecem, né? Com certeza. Ficam doentes, Com né? certeza. Porque... Eu sempre digo que essa história, eu acho que tanto o empreendedorismo feminino quanto os relacionamentos, Sim, né? sim. É sempre um grande desafio para nós em todos os sentidos. E o casamento, essa história de 50 e 50 para dar certo, eu sempre acho que não, gente. Eu acho que o relacionamento para dar certo... tem dias que você só tem 10 para dar e seu marido tem que dar 90. Tem dias que, né, você tem ali os 80 com toda a força e ele só está com os 20. E é esse equilíbrio que tem que acontecer e que é muito difícil, né, Dri? É muito difícil. Há muito quantos difícil. anos você é casada, Lu? 23 anos. Olha só. Bastante. Eu vou para 16 agora no fim do ano. E eu falo que as pessoas que seguram o casamento hoje em dia... Não é 50-50, né? Não é. Mesmo, Não assim. É. E aí, somado a tudo isso que a gente está falando, dessa questão da mudança de papel da mulher, né? Então, assim, hoje eu tenho até um outro olhar, né? Eu acho que o homem... ele tem que ter uma maturidade para olhar para tudo isso, né? Essas mulheres loucas que tem por aí, né? Assim, cada uma querendo um espaço, né? Assim, tem as que querem, né? Eu não dependo de ninguém, eu posso tudo, com a outra que, né? Eu não quero nada da vida, enfim, tem tudo. É o que você falou, são relações, são seres humanos, mas assim, mais do que tudo, né? Hoje, né, eu vejo, por exemplo, minha mãe, né, que é falecida, minha sogra também e tal, né? Meu pai, meu sogro estavam lá até o fim, né? Então, eu e o Thiago, a gente leva isso muito, sabe, como, né, uma âncora, né, dentro do casamento, porque a gente sabe que não é fácil, né? Eu já tive crises grandes dentro da relação também, até dentro desse meu processo todo interno aqui. Mas hoje, quando eu lembro, né, do meu pai lá, né, até que a morte o separe mesmo, e foi, né? Eu acho que não tem nada mais forte que isso, porque a gente sabe, né, que a paixão, né, aquele universo lindo e não sei o que, ele vai acabar, né? Ele vai, né, ninguém vai ficar eternamente apaixonado, né, achando a pessoa linda, maravilhosa. Não é isso, né? As pessoas vão envelhecer, elas vão ficar mais chatas, elas vão ficar mais cricas, né? Enfim, tem tudo isso junto, né? E o que vai fazer você perdurar aquilo, né, junto com o seu parceiro, quem você escolheu, né? Porque hoje ficou tudo muito, né? Não tá legal, tchau, vai cada um pro seu lado, né? E a mulher ainda com a independência financeira dela,
né, que muitas hoje já têm, né, ela olha para o cara e fala, a frase é, eu não preciso de você. Né? Essa frase que ela é muito simples, né? Assim, para tudo. Ela é muito simples e muito dura. E muito dura, né? E assim, né? Eu não acredito muito nessa frase, né? Eu não preciso de você. E às vezes a gente fala também, né, Dri? Às vezes a gente fala, claro que fala. Brava, aborrecida, quando você está lá só com seus 10% para dar no dia, né, de energia, você vai falar, eu não preciso de você. E não é verdade, a gente precisa sim, né? Não, ninguém consegue viver sozinho. Não. E eu sempre acho que a gente tem que lembrar dos momentos bons e gerar um equilíbrio ali, né? E tocar. Mas tem que ter um entendimento do homem também. Sim. E aquilo tem que ser um acordo dos dois, né? A verdade é essa, né? Assim, um são as duas mãos, um desejo dos dois, né? Dos dois. De que aquilo perdure e dê certo, né? E é o que você falou, né? E cada um dê mais no dia que eu não puder dar o suficiente, né? Exato. E como é que é o Tiago nisso tudo? O Tiago é um santo. O Tiago é um santo. Gente, o Tiago é um santo. O Tiago é um santo, ele é um santo. Ele é nutrólogo, um dos melhores que eu já conheci. Ele é fantástico. E, claro, para ser casado com a Adriana, linda, inteligente, maravilhosa, tinha que ser mesmo, né? Mas sabe que eu vejo, assim, outro dia eu falei isso para ele, né? A gente foi jantar e eu estava falando com ele, assim, sabe o que eu acho que faz um casamento durar de verdade, assim? Tem uma palavra que eu acho que ela é uma receita muito especial, né, para as relações. É você ter admiração pela pessoa. Com certeza, Adri. E isso, para mim, é muito forte, né? Então, eu acho que, assim, o Tiago realmente me admira, né? Como mulher, como mãe dos filhos dele, como profissional. Enfim, né? Na minha essência, da minha forma, tal. E eu o admiro, né? Como ele é. Por mais que tenham uns dias ruins, por mais que a gente tenha os nossos desafios, por mais que muitas vezes, né, eu tenho que falar para ele, então hoje eu vou estar em tal lugar, no outro eu vou estar... E assim, e o Tiago nunca me questionou, né? Então eu nunca tive uma relação desse tipo do cara que sufoca, que prende e tal, porque o Tiago sabe como eu sou, né? Eu tenho, assim, bem parecida com você, né? Eu vou fazer. Já sai fazendo. Eu já estou fazendo, né? entendeu? Fazendo. Então, eu brinco que ele fala assim, ele não tem muita alternativa nesse sentido, assim, sabe? Então... A hora que ele viu, já foi. Já foi, né? E quando dá ruim, que eu acho que também tem essa parte super importante, e eu volto, né? É muito engraçado, porque eu já tive situações assim, ele olha para mim e faz assim... Eu sabia que não ia dar certo, sabe? Assim, mas, ao mesmo tempo, ele tá lá, né? E quando a gente volta e a pessoa tá lá, é o que faz, né? Dos 10 virar 90, né? Porque aí você sente seu porto seguro, né? Exato. Eu acho que é o que faz a volta virar aqueles 10 passos para trás para você tomar um impulso, né? E ir mais longe. Esse porto seguro é fundamental, é importante, né? Importantíssimo, na verdade. E assim como na nossa carreira, na nossa vida profissional, tal, nunca vai ser, né, linear. Não vai, né? Vai ter o alto, vai ter o baixo, né? Vai ter transformação, vai ter mudança, vai ter começo e fim, né? Porque a vida é assim, né? E você saber realmente que você tem lá, né? Uma âncora lá do teu lado, né? Sabendo. E assim, ninguém conhece melhor a gente do que, né, eles e vice-versa, com né? certeza. Com todos os nossos defeitos e as nossas qualidades, Odri, né? E como é que é a sua relação com seus filhos? Como é que eles são, assim? Porque é muito menino numa homem, casa. muito E aí, homem, é muito homem, gente. Como é que é? E aí, você sabe que Os três são super diferentes, cada eles têm um personalidades completamente diferentes, né? Assim, muito, que sabe, assim, os gêmeos mais ainda, né? E é muito comum, né, que eles tenham realmente personalidades bem diferentes. E eu tenho muita facilidade de relação, né? Estou fazendo uma mentoria que uma das palavras que mais me identificam é a flexibilidade. Eu sou muito flexível, né, para lidar, né, com as pessoas, enfim. E então eu tenho o Mateu, ele não usa sapato. Ele não gosta de pôr sapato, né? E eu brinco que, né, a gente nunca pode cuspir para cima, porque quando eu casei, eu morava num apartamento lá em São Paulo, e o nosso vizinho de cima, ele tinha 2 meninos e um não usava sapato. E eu não tinha filha, nem nada, né? Eu lembro Mas que um dia você reparava? Não, um dia eu desci no elevador, a gente foi jantar e tal, e eu fiquei olhando para o menino, assim, ele era lindo, loirinho, nananana, tal.
E aí eu entrei no carro e falei pro Thiago, nossa, essa mãe é péssima, né? Porque imagina deixar o filho sair sem sapato e não sei o que lá, tá? Porque ela não tem pulso, porque ela não sei o quê, nananana. E o Thiago, imagina, eu nem pensava em filho, nem nada, né? E hoje eu olho para isso, né? E eu falo, gente, o que é a maturidade da nossa vida, né? Exato. Porque eu já briguei muito com ele, já gritei, porque eu grito mesmo, né? Então, assim, por mais que eu faça yoga, seja uma pessoa que medita aqui tudo, eu grito, né? Mas ele não põe o sapato. Ele não põe, e era um desgaste para mim, era um desgaste para ele, né? Toda vez que eu falava tal, ele falava, mãe, me aperta, eu não gosto, eu não suporto. Daí, ele bem pequenininho, ele punha, ele tinha ataques. Ele tinha ataques, né? E ele joga muito futebol, ele aprendeu a jogar futebol descalço, que para mim ainda é um absurdo mais ainda, porque eu falei, gente, ainda vai quebrar todos os dedos. Com os dedos. E no final ele faz isso, tipo, hoje mesmo, ele foi pro jiu-jitsu, ele deve ter ido descalço. Ele não põe nem o chinelo de descer do carro e chegar no tatame e tal. Ele fala, mãe, eu já vou descer, já vou entrar no tatame, não vou pôr sapato e tal. E ele anda descalço, né? E aí eu acho que ele, para mim, é o grande exemplo de você aprender a ceder, a você entender. E como mãe de 3, hoje, assim, eu escolho as brigas que eu compro, sabe? Então, é de verdade. Eu escolho, porque eu percebo isso, assim. Eu falo, gente, vai ser um inferno a minha vida com a dele, entendeu? Com então, certeza. né, assim, vamos deixar ser um pouco mais suave, né? Então, assim, Deixar vai pra ser escola. mais leve, né? Matheus, você não tem alternativa, né? Você vai para o tênis, tudo bem, ele vai e tal, mas no fim de semana dele, ele é daquele jeitão dele, né? E, por outro lado, o Pietro, que é o gêmeo dele, é todo playboyzinho, né? Então, assim, nossa, ele tava 200 banhos, né? Ele usa polo, ele fecha o botão aqui, né? Tudo combinando e tal. Então, eles são, assim, super opostos, né? Mas, com relação à educação deles, eu acho que aí também entra um aspecto do relacionamento, né? Eu sou muito mais fluida, né? Eu sou muito mais fácil, né? O Thiago brinca que eu sou permissiva, né? Quem é mais bravo, o Thiago? O Thiago é infinitamente mais bravo, né? Mesmo? E o Thiago, a família dele tem, né, família militar, e o Thiago foi militar, né? Ele foi médico do exército, então tal. Então ele tem essa doutrina, tal. E isso foi um outro aspecto que a gente teve que se entender enquanto pai e mãe, né? Porque negociar isso, né? Exato, porque além sem a da presença deles, né? O que nem sempre é fácil. Então, assim, além da relação homem-mulher, que já não é fácil e a gente sabe, né? Quando vem os filhos, e três, entendeu? Meninos. São 3 chances de dar ruim, né? Então, ele sempre teve essa educação mais rígida, tal. E isso inicialmente me incomodava muito, né? Porque hoje a gente sabe, né, que até nas escolas, imagina, você fala em bater, em gritar e não sei o que e tal. E a gente vem de outra geração, né? Que eu apanhei, né? A gente sabe disso, né? Então, hoje, a gente achar esse entendimento também e esse ponto de equilíbrio também é um grande desafio, né? Porque você, enquanto casal, vai ter que entender lá assim, olha, eu vou aceitar que você faça isso, né? Mas isso aqui você não vai fazer, né? Então, tudo é uma negociação. O tempo inteiro. O tempo inteiro, né? Então, dentro da relação, ele é realmente mais rígido, né? Eu sou mais molenga. Eles falam mesmo pra mim. Eles assumem, assim, mãe, a gente tem 0 medo de você. Entendeu? Mas assim, é muito engraçado isso, porque quando o Thiago chega, assim, eles escutam o carro do Thiago entrando assim na garagem. Se eles já estão com o telefone, o Thiago enche o saco com o telefone, com o TikTok, não sei o que tal. Eles, tipo, sabe assim. Odri, mas quando a coisa aperta, eles procuram por você ou pelo Thiago? A mãe, sempre, né? A mãe. Não tem jeito. Não tem jeito, né? Não tem. Eu acho que assim, né? O pai é importante, claro que é, né? Essa figura. E hoje eu falo isso, assim, sabe? Eu imagino eu criando eles 3 sozinha, né? Misericórdia. Não dá, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que esse colo, né? Esse aconchego, esse... É uma delícia, como é importante, né? Como é importante E eu isso. faço questão, assim, eu quero, né? Que eles fiquem o máximo de tempo, sabe? Eu sou de beijar, de abraçar, né? Então, assim, acho que tem muito isso também, né? A gente só recebe o que a gente dá. Sim, com certeza. Né? E como é importante o toque, né? Que hoje eu falo, né, nessa era digital que a gente vive, as pessoas, elas estão cada vez mais distantes fisicamente, não é verdade? E quando eu falo as pessoas, eu estou falando... Até as mais próximas. Sim, pai, mãe, marido, mulher, mãe e filhos, né? Quantas vezes a gente... na mesa... Fica cada um lá no seu celular. E a gente tem que,
né? Mas a gente Se tem que cuidar, se se policiar policiar. para ser exemplo, né? Exato. Porque é o que eu falo, não tem como a gente hoje chegar em casa e falar, sabe, sai do telefone e tudo, se a gente não desgruda do telefone, Sim, com né? certeza. Eu brinquei aqui, tava conversando com o Davi, eu contando para ele que o Matheus me pediu para uma das vezes que eu fazia reunião no carro, né? Porque eu deixava ele no futebol e aí já entrava no meu carro e punha lá o Zoom, né? E eu ficava fazendo Reunião reunião ali. na porta do clube. E aí um dia ele falou assim para mim, mamãe, você nunca vai mesmo descer para me assistir no futebol? E eu levo, a gente é muito presente, né? Porque o Matheus Sim. joga muito futebol e tal, né? Então, assim, no sábado de manhã eu levo, quando tem jogo e tal. Mas esse horário, ele é bem difícil porque, né, como eu tenho cliente agência, assim, é o horário que tá pegando fogo, 5 horas da tarde. Sim. Né? E é o horário do futebol e tal. Então, na minha cabeça, né, porque a gente fica pensando quase dentro do nosso entendimento. Eu pensava assim, bom, eu tenho que pegar ele, né, pega da escola, deixa no clube. Eu tô levando, a minha eu tô função, buscando. Tá ok, né? eu tô aqui, ó. Só que né, não. que é o que eu brinco com a Mami Uber. Eu pego aqui, deixo aqui e tal. Tenho certeza que ele entrou no clube, esse é o meu papel como mãe, né? E aí, quando ele vem falar para mim, mamãe, mas você não vai me assistir? Né? Aí eu falei, filho, a mamãe, na quinta-feira que vem eu não vou marcar nada, eu prometo que eu deixo esse horário livre e tal para te assistir. Aí eu fui, sentei no banquinho e tal. Antes dele entrar na quadra, ele fez assim, você pode não pegar o telefone? Aí eu falei, gente, olha a cabeça deles, né? Ele tem 9 anos. Ele, não, é porque é o seguinte, essas mães aqui, ó, todas elas ficam aqui no banco, elas não estão assistindo os filhos, elas ficam no celular. Eu falei, gente, olha o buraco que tá aí, né? Assim, entre você só deixar na porta, você assistir e você, de fato, assistir, Exatamente. Você tá ali presente de corpo e alma, né? Então, assim, isso é uma coisa que me preocupa muito, sabe? Assim, nas relações, a gente tenta passar muito isso para eles, assim, quando a gente sai para jantar hoje em dia, né? A gente tem feito muito isso, assim, a gente vai, ninguém vai levar o Vocês telefone. negociam Ninguém, nem o papai nem a mamãe. Não, a gente vai levar um telefone para se acontecer alguma coisa, entendeu? Mas assim, não vai, porque você concorda que assim, estamos 5 na mesa. Se eu pegar o telefone, vai falar, gente. Sim. Porque hoje a relação é de igual para igual, que é uma das discussões que eu tinha com o Thiago, né? Assim, sabe, não existe eu sou pai e mãe, eu posso. Na geração deles, não existe mais isso. Com certeza. Né? Se você pega o telefone, por que eu não posso pegar? Com certeza. Né? É tipo assim. Mas é verdade mesmo. Então, assim, é algo essa questão que a do gente... exemplo, né? Acho que o exemplo é tudo, né, Dri? O exemplo é tudo. Ai, gente, que papo delícia. a Dá gente pode vontade de ficar ficar... Sim, facilmente. A gente vai marcar muitos outros. Muitos Pronto. outros. Esse é o primeiro episódio com a Dri. Isso. Dri, agora vamos fazer um ping-pong bem rapidinho. Nossa, como é eu não me isso? preparei Não, pra né? isso. Eu adoro, por isso que eu não conto antes, gente, eu não conto. Tá. Mas eu queria saber um filme, me diga um filme aí que marcou você, que você goste. Nossa, Titanic. Titanic, delícia. Titanic, com certeza. Ai, quem não gosta, não? Quem não gosta? Uma música. Uma música. Difícil uma música. Deixa eu pensar. Uma música ou um cantor. Eu amo o Fábio Júnior. Fábio até Júnior? Eu amo o Fábio Júnior, porque eu tenho mesmo? lembranças incríveis de Fábio Júnior, de ir no show dele com amigas, Então, sabe? eu também, gente. É que a gente tá, Eu também, eu sou mais velha que você, mas eu acho que ele fez isso, parte fez da muito, nossa fez muito. juventude, né? Como cantor, como ator. Sim, sim. Verdade, eu também gosto. Gosto e até sei umas músicas. Olha, a gente cantava, né? Que coisa. Que delícia. Um sonho, Adriana. Um sonho? Eu vou para a Índia. É mesmo. Ainda vou. Viver uma experiência, sabe? Olha Outro dia, no meio só, da mentoria... Thiago. Não, então, mas aí ele Olha fala, só. não, mas eu tenho que ir junto, enfim. Ele vai junto, Pois então é. tudo bem. Aí eu falei, eu tava falando da mentoria isso, aí a gente tinha que fazer um exercício de 3 vidas, né? E aí ela falou assim, não adianta você vir com esse negócio de 1 ano sabático, porque assim, é de acordo com a sua realidade, Adriana. Não inventa, Adriana. Não é, agora não vai ter sabático, Não. entendeu? Com 3 filhos, não, esquece, entendeu? A viagem para a Índia, Ela ok, vai mas assim, isso, 15 dias vai, e é tá o feito, máximo, exatamente. Que delícia. Dri, muitíssimo obrigada, Eu que te viu, agradeço, pela Lu. sua presença. Papo leve, delicioso. Foi uma delícia, obrigada mesmo. Você é uma mulher inteligentíssima. Obrigada. E já está super convidada para voltar. Com aí, certeza. Viu? Porque, olha, tô com um monte de coisa aqui para perguntar.
né? Punhado de curiosidades, mas na próxima Com certeza. falaremos mais. Dri, Obrigada a muito você, obrigada. viu? E vocês que estão nos assistindo, não se esqueçam de se inscrever no canal, apertar o sininho e nos seguir nas redes sociais. Muito obrigada e nos veremos na próxima quinta-feira, às 7 da noite. Um beijo. Obrigada, Adri. Obrigada, Lu. Que delícia. Gente, muito Foi obrigada. ótimo. Mas é muita coisa mesmo pra É gente muito falar. assunto, imagina. Mas acho que a gente conseguiu, né? Assim, sim, pincelando, obrigada, né? obrigada mesmo. E me diga uma coisa, então hoje você tá Eu tô. com a agência. E aí eu tinha até conversado com o Davi, porque acho que vocês estão correndo. Não, tranquilo. Você está Porque- gravando, vocês estão gravando, eles gravam a gente aqui. Vamos gravar a gente comendo. Aproveitar e comer um pouquinho. Porque eu queria fazer